Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Amém. Glória a Deus. Nós não estamos aqui por causa do pastor Dan, por causa dos músicos. Nós estamos aqui por causa de Jesus, amém? Jesus é o motivo real de estarmos aqui reunidos. Então, já que nós estamos aqui por causa de Jesus, vamos entregar tudo aquilo que temos. Vamos entregar tudo aquilo que somos. Não se reserve, amém? Não se reserve, se entregue por completo. Se lance na presença. Eu sempre digo que em um lugar como esse, em uma noite como essa, você pode ser simplesmente um espectador, simplesmente alguém que vai olhar e ver aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Ou também você pode ser o protagonista nessa noite, no sentido de ser aquele que vai viver uma experiência com Cristo que está nesse lugar. Não se contente em ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dos outros, queira que Ele faça na sua também. Queira você mais da presença, mais da glória, mais do poder, mais da unção, mais da santidade, mais da reverência. O Senhor vai falar conosco nessa noite, então desde já eu quero convidar você a abrir o seu coração de fato para receber daquilo que o Senhor tem a nos falar. O Senhor colocou uma palavra que vai nos trazer um senso de maturidade espiritual. Não é porque você é jovem que você não tem que ser maduro na fé. Até porque maturidade cristã não tem a ver com idade. Então o Senhor vai nos trazer um senso de responsabilidade e maturidade no que diz respeito à vida cristã. Quanto mais cedo você aprender acerca de Jesus, melhor, porque você vai ter mais espaço de tempo para acertar. Você é jovem, então que bom que você está tendo a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. E Jesus, por ser o nosso Senhor, Ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa com o nosso caminhar. Então é normal que às vezes Ele venha e traga alinhamento sobre nós, porque Ele quer o nosso bem. E o Senhor vai trazer alinhamento, amém? E assim, queridos, eu não sei qual é o teu nível de bateria aí, mas já conecta aí, porque cara, hoje não tem horário, amém? Hoje não tem horário. Hoje a gente vai até quando o Espírito Santo direcionar. Não tem horário. Então, tira essa carinha de cansaço aí, porque vai ser power hoje, amém? Glória a Deus. Eu queria que ficasse somente o teclado. A banda pode descer. Vamos aplaudir a Jesus por essa banda. Glória a Deus. Queridos, eu já quero começar a palavra. E eu gostaria que colocasse no telão, por gentileza, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Obrigado, Jesus. É normal que as luzes fiquem assim ou geralmente acende? Eu não sei. Deixa assim? Deixou, não durmam, hein? Fiquem ligados. Porque uma palavra como essa que você vai ouvir, o diabo ele vai tentar roubar de você o entendimento. Você não é transformado por aquilo que você escuta, você é transformado por aquilo que você entende. Então o diabo vai fazer de tudo para que você não entenda aquilo que o Senhor tem para te dizer nessa noite. Mas desde já eu peço, Espírito Santo, blinda, Pai, as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos receber da Tua palavra que virá ao nosso encontro. E Pai, nós oramos para que essa Tua palavra gere transformação em nossas vidas, que sejamos mudados, que sejamos de fato transformados a um nível mais alto, mais excelente, Pai. Nós entregamos essa noite, esse momento a Ti. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a gente vai ler aqui
uma passagem que fala de quando Jesus apareceu no caminho de Emaús, quando ele aparece para 2 discípulos. E para que a gente tenha uma compreensão melhor, nós vamos precisar fazer uma leitura um pouco extensa, mas fica tranquilo, você já tirou atrás da leitura bíblica, que você não lê em casa, aí vem no culto e lê. Amém. Vamos lá, verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. O humor de Jesus é incrível, né? E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre a nossa vida cristã, no que implica o nosso relacionamento com Jesus. Amém? Que existe um modo correto de se relacionar com Jesus. E quando eu paro para analisar a realidade da igreja, num contexto geral, infelizmente nem todos sabem se relacionar com o Senhor Jesus. Existe uma maneira certa, e eu quero falar sobre isso nessa noite. A maioria das pessoas vivem um evangelho, e esse é o nível mais raso. Eu posso até te dizer que esse é o nível mais infantil da fé, que é um nível de cristianismo que determina que Jesus vai fazer as minhas vontades. É um nível de evangelho que determina que Jesus vai cumprir os meus sonhos, os meus desejos. É o Jesus para mim. É o Jesus que me atende. O Jesus que faz a minha vontade. Não pense você, mas as pessoas que vivem essa realidade de evangelho são muitas. Para te dizer a verdade, a grande maioria dos cristãos. Veja bem, para que nós possamos entender o contexto.
Ainda no capítulo 24 de Lucas, vamos lá no versículo 49. Versículo 49. Isso aqui é Jesus falando, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus estava dando uma ordem para os seus discípulos. Jesus não estava sugerindo, não estava dando uma ideia, ele estava sendo muito preciso, específico. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na Bíblia, quando você ouve a palavra Jerusalém, Jerusalém tem a ver com o lugar do propósito. Grave isso, Jerusalém sempre vai falar sobre o lugar do propósito. E a ordem de Jesus para os seus discípulos é: fiquem em Jerusalém, ou seja, fiquem no lugar do propósito de vocês. Era uma ordem, não era uma sugestão, tá claro, queridos? Amém? Então Jesus foi claro. E aí a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, que num domingo final de tarde, iam de Jerusalém para Emaús, a vila onde moravam 2 discípulos de Jesus. Um deles, nós tivemos ali o nome revelado, Cleopas. Era um finalzinho de tarde de domingo, e eles estavam voltando para Emaús. Emaús era um vilarejo pequeno, e ele ficava até que distante de Jerusalém. Era um caminhar assim considerável, era uma distância considerável. E se você para analisar a geografia, Jerusalém fica situada em um nível mais alto. Você precisa subir para acessar Jerusalém, ok? Consequentemente, para voltar para Emaús, você tem que descer, até que você acesse esse vilarejo chamado Emaús. E esses 2 discípulos, eles estavam voltando, eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém era o lugar do quê? Então eles já estavam saindo do propósito, certo? Estavam saindo 2 discípulos de Jesus, que andaram com ele pelo menos por 3 anos, vendo tudo aquilo que ele fazia e falava. Eles estavam saindo de Jerusalém, ou seja, eles estavam saindo do propósito para voltar para Emaús. Presta atenção. Se nós analisarmos o versículo 21, a gente vai estudar um pouquinho esse texto de Lucas 24. Vamos no versículo 21. Olha só o que diz o texto. Os discípulos falando, né? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então veja bem, aqui a Bíblia está nos falando de 2 discípulos que estavam tristes, estavam decepcionados, estavam desapontados. E por essa razão, eles estavam saindo do propósito, porque estavam chateados. Sabe por quê? Porque eles ficaram tristes pelo motivo de que Jesus não atendeu uma expectativa que eles haviam colocado em Jesus. Está aqui o texto, ó. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ou seja, perderam a fé em Jesus. Discípulos que caminharam por 3 anos com ele, agora olham para Jesus e diz: nós esperávamos que fosse ele, mas pelo jeito ele foi mais um profeta, foi mais um homem. Sabe por quê? Porque esses discípulos, apesar de caminharem com Jesus, eles não estavam sujeitos à vontade de Jesus. Eles queriam que Jesus estivesse sujeito à vontade deles. Nunca queira trazer o nível do Evangelho ao seu nível de vida. Nunca. Sempre se coloque na posição de quem quer levar o seu padrão, o seu nível de vida ao nível do Evangelho. Não rebaixe o Evangelho ao seu nível. Suba de nível e alcance o nível do Evangelho. E o nível do Evangelho diz que Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Não é o contrário. Então, se tem um Senhor nessa história, é Jesus. E se nós somos seus servos, nós nos submetemos.
Porque senão corre o risco de você viver uma vida onde você não cultiva a fé. Você cultiva expectativas. Você cultiva expectativas de que Jesus atenda os seus sonhos, atenda os seus projetos, atenda os seus desejos. E se Ele não fizer, aí você sai do propósito e você volta para Emaús. Sabe por quê? Existe um contexto nessa história. Israel, o povo de Deus, por muitas vezes foi oprimido. Aí você tem lá, nos primórdios, Moisés, que foi um libertador, que tirou o povo do Egito, remiu o povo, tirou da escravidão. Você vai ver na história bíblica os juízes que por tantas vezes livraram Israel da opressão das nações. O próprio Davi, rei de Israel, que livrou Israel da opressão dos filisteus. Então os israelitas, eles estavam acostumados com esse contexto, em que os homens de Deus apareciam na história para livrar o povo de Israel da opressão. Então quando Jesus aparece como o Messias, eles tinham a expectativa de que, assim como os homens de Deus do passado, Ele também livraria o povo de Israel da opressão que eles estavam vivendo naquele momento. O momento em que Jesus veio na terra era um momento onde Israel estava sendo pressionado, oprimido por Roma. Roma oprimia, Roma maltratava os israelitas. Então, da mesma forma, os israelitas olhavam para o passado e queriam um Jesus que viesse com espada para tirar o povo da opressão. Queriam um Jesus violento para massacrar os romanos e dar liberdade. Queriam um Jesus político, porque eles estavam com a visão na terra e não na esfera espiritual. Sempre que você está com a sua visão na terra, você vai colocar expectativas precipitadas sobre Jesus, porque você não consegue compreender o que Ele está fazendo no mundo espiritual. Esse nível de imaturidade, de infantilidade, consiste que Jesus faça o que eu quero. Por exemplo, esses discípulos, eles queriam um Jesus político que libertaria Israel de Roma, que lhes oprimia. Esses homens, gente, que nós lemos aqui, que estavam voltando para Emaús, eles caminharam com Jesus por pelo menos 3 anos. Ou seja, eles viram de perto o ministério de Jesus. Eles viram Jesus realizando os milagres, as curas, expulsando demônios, manifestando o reino de Deus. Eles ouviram Jesus liberando as suas palavras, que hoje estão registradas aqui na nossa Bíblia. Eles viram de perto, eles presenciaram. Você quer ver? Lucas 7, 19, vamos ler juntos. Lucas 7, 19. Lucas 7, 19. E João, até João, lembra que João foi responsável por batizar Jesus, o João Batista? O próprio João que declarou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis ali o Messias. O próprio João havia colocado uma expectativa equivocada sobre Jesus, a ponto de duvidar: será ele o Messias de fato? João, por quê? Porque João também tinha uma expectativa de um Jesus político, um Jesus que viria com lança e espada para livrar o povo de Roma. O próprio João Batista duvidou acerca do Messias. E aí João Batista manda 2 dos seus discípulos para perguntarem para Jesus se de fato ele era o Messias. Olha só a história. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Preste atenção, crente. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aleluia! E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Veja bem, o próprio João Batista, gente, se frustrou com Jesus, por não caminhar por fé, mas por expectativa. Você sabe a diferença de fé e expectativa? Expectativa é aquilo que eu espero que Ele faça. Fé é o que Ele quer fazer, ponto final. Eu só creio. Então o Senhor nos chama nessa noite para sairmos desse nível de expectativa, de imaturidade, de infantilidade, porque tem muitas pessoas que abandonam a fé, que se frustram no Evangelho, porque vivem dessa forma. São crianças birrentas. Não, porque se Jesus não fizer o que eu quero, se Jesus não fizer a minha vontade, eu vou desviar. Eu vou sair da igreja. Deus não deixa de ser fiel a você, se por um acaso Ele não fazer a sua vontade. Deus não deixa de ser fiel a você, se por acaso Ele não atender um desejo seu, uma expectativa sua. Amém, queridos? Ele é o Senhor, a vontade é dEle, é Ele que governa, é Ele que faz. Eu digo amém, eu me submeto, porque afinal eu acredito que os planos de Deus são bem maiores que os meus. Os caminhos de Deus são bem mais altos. Às vezes você pensa que os planos que você tem, os projetos que você idealizou são bons, é porque você ainda não conheceu a vontade do Senhor para a sua vida. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Não tem como dar errado. Impossível dar errado. Agora, você considera que o apóstolo Paulo foi um homem de sucesso? Gente, o apóstolo que escreveu a maioria do Novo Testamento, um grande apóstolo de Cristo, né? Apóstolo Paulo. Você considera que ele viveu uma vida de sucesso? Amém. Tanto é que ele escreveu, né, uma carta a Timóteo dizendo: porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele venceu, amém? Mas sabe onde ele estava quando ele escreveu essa carta? Na prisão, aguardando para ser executado. Na prisão, prestes a ser morto. Ele escreve: concluí, a minha vida foi um sucesso, está tranquilo. Porque ele viveu a vontade de Deus, e foi um sucesso. Talvez você queira ser missionário na Grécia, na Itália, lá em Orlando, mas o Senhor quer te levar para a Índia, para os povos não alcançados. E aí? Você vai desviar porque Ele não atendeu uma expectativa sua de ir para Orlando para visitar a Disney? Ser missionário na Disney está fácil, né? E se a vontade dele for diferente da sua? Qual que vai reinar? Eu aprendi a gostar do não de Deus, porque esse não vai aparecer de vez em quando na nossa vida. E eu aprendi a gostar, porque eu entendo que Ele é meu Pai, e Ele sabe o que é melhor para mim. A vontade dEle é soberana. Ele vê o que eu não vejo, Ele sabe o que eu não sei. Então cabe a mim como filho acreditar que o meu Pai sabe o que é melhor para mim.
Obrigado, Jesus. Analise aí, não precisa responder, mas na sua vida, o que é que você tem? Você tem fé ou você tem expectativa? Nesse nível infantil de cristianismo, você seleciona aquilo que você quer ouvir. Você seleciona, você escolhe. Não, essa palavra sim, essa palavra não. Essa palavra sim, essa palavra não. Atos 1. Atos 1, vamos ler. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, olha aí, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha só, Jesus ressurreto ali, ele aparece para os discípulos e ele diz: fiquem em Jerusalém, até que a promessa do meu Pai se cumpra sobre vocês e vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava falando do batismo com o Espírito Santo, algo grandioso, algo que até então o homem não havia experimentado na história da humanidade. Jesus está ali falando do batismo. E aí olha só o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Não sei se você pegou. Jesus está ali falando do batismo do Espírito Santo, algo que acontece na esfera espiritual e que reflete no físico, mas é um acontecimento espiritual, o batismo com o Espírito Santo, algo grandioso. Mas os discípulos que estavam ali, eles não estavam com um olhar no espiritual, eles estavam enxergando apenas o físico, o carnal. E Jesus ali falando de algo lindo, e de repente o cara pergunta: tá, Senhor, beleza, legal aí o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, show, legal. Mas e aí, quando é que o Senhor vai restaurar aqui Israel? Quando é que o Senhor vai vir com espada, bomba, tiro e pá, matar o povo romano para que os israelitas fiquem livres? Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando para você? E muitas das vezes a gente age dessa forma. Somos nós aqui, ó. Jesus falando de algo grande que vai fazer. Tá, Senhor, mas e o meu projetinho, Senhor? O meu sonho, aquele varãozinho que eu estou te pedindo, Senhor, vai rolar ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Como é que tá, Senhor? Fala comigo, Jeová. Quer ver, ó? Olha só, Isaías 41, versículo 10. Olha só que lindo esse texto que a gente vai ler. Isaías 41, versículo 10. Se você recebe, levanta a sua mão direita assim, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Ah, Jesus, eu recebo, amém? Que palavra, meu Deus, como eu quero isso. Uau, forte, né, Fê? Meu Deus. Vamos ler um texto lindo também. Você vai querer receber essa palavra também. Filipenses 1. Essa palavra você vai agarrar ela, você vai se apaixonar nessa palavra. Filipenses 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Opa, pastor, essa eu não quero não, padecer, calma aí. Tô legal? Já tem um monte de problema na minha vida e não vou ficar padecendo por Cristo. O nível de imaturidade cristã faz com que você selecione aquilo que você quer crer, aquilo que você quer tomar posse. Não, eu tomo posse de que o Senhor vai, ser comigo, vai destruir os meus inimigos, glória a Deus, mas essa parte que eu tenho que padecer por Jesus, essa parte eu não quero.
Se você não está disposto a padecer por Cristo, isso revela que você está vivendo um nível muito raso de fé. E não é isso que Jesus tem para você. Amém? Às vezes eu falo com Jesus: Senhor, por que eu não sou aquele pregador que prega mensagens, né, de amor, que o povo, né, por que né, o Senhor me coloca numas... Mas logo eu percebo que precisa, né? Precisa de pastores sérios, pastores que preguem o Cristo, que preguem o reino, que pregue a santidade, que continue dizendo nesse tempo moderno, né? Tanta modernidade. Tem gente aí pregando de hipergraça, que você pode pecar tranquilo, porque afinal de contas Jesus já derramou o sangue dele lá na cruz, então seus pecados estão perdoados, então você pode pecar direto aí, tranquilo. É demônio. Demônio. Então tem que ter pessoas nesse tempo pregando de que o pecado continua fazendo separação entre Deus e os homens, amém? Seguir o amor e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês estão parecendo assustados, tensos, não sei. Fiquem tranquilos, né? Vocês estão em casa. Jesus está falando na terra, amém? Então a nossa expectativa nos leva a selecionar as mensagens do Evangelho. Lembra que Jerusalém é chamado de o lugar do propósito? Aqueles discípulos, quando eles se decepcionaram com Jesus porque Jesus não atendeu um desejo deles, o que eles fizeram? Saíram do propósito, desceram de volta para Emaús. Jesus nessa noite, ele, sabe, nada contra Emaús, mas Jesus quer invalidar esse lugar na sua vida, porque Emaús é o lugar que você volta toda vez que você se decepciona com Jesus, é o lugar que você desvia, é o lugar que você sai do propósito. A gente sempre tem um refúgio, né? Jesus quer queimar os barcos, as carroças, para você não ter mais a chance de olhar para trás, até porque ele disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do meu reino. Então eu não posso ser irresponsável e vir aqui pregar para você um evangelho que diz que está tudo bem se você ficar olhando para trás e ficar voltando para Emaús. Não olhe para trás. A partir do momento que você fez uma aliança com o Senhor, só vai. É igual foguete. Você já viu foguete? Não tem ré, só vai. Se o foguete tentar dar ré, o que vai dar? Vai explodir. Isso é muito triste. Tem um monte de crente se explodindo porque vive voltando atrás. Aí toda vez você tem que voltar lá para o final da fila, passar por todo o processo de novo. Igual o povo de Israel, que era para fazer o trajeto ali de 11 a 15 dias. Ia durar a trajetória ali no deserto. Mas eles ficaram reprovando, voltando sempre atrás, e durou 40 anos. Talvez você pense que Deus está atrasando na sua vida, que nada, você que está voltando para o final da fila, por conta das suas escolhas. Não tem nada a ver com Deus. Deus está ali, ó. A palavra de Deus diz que Ele vela, ou seja, Ele zela para cumprir a sua palavra. Você vê lá, quando Ele dá a visão para Jeremias no capítulo 1, Jeremias 1, você vai ver que quando ele tem a visão, Deus diz para ele dessa forma: que é que vês, Jeremias? Aí Jeremias diz: eu vejo uma planta de amendoeira. O amendoim, eu acho que ele eu posso estar equivocado, mas eu acho que o amendoim é uma hortaliça. De todas as hortaliças, é o quê? Meu Deus, como é que fala isso? Oleaginosa. Amém. Mas é uma planta, né? É uma arvorezinha também.
de todos estes que tem por aí, é o que cresce mais rapidamente, é o que mais rapidamente dá o seu fruto. Então, quando Deus mostrou uma vara de amendoeira para Jeremias, Ele estava trazendo esse entendimento para Jeremias. Jeremias, toda essa visão que eu te entreguei, tudo isso que eu falei sobre você, eu tenho pressa para fazer. Eu quero que isso aconteça rápido na sua vida. Então o Senhor quer fazer e cumprir todos os planos que Ele sonhou um dia para você. Mas às vezes não acontece, porque você não está, fazendo ali o cenário para Deus atuar. Você está querendo que seja do seu jeito, e a vontade de Deus só vai acontecer se for do jeito dEle. Amém, queridos? Olha só, Romanos 11, 33 e 34. A banda pode subir, por gentileza? Romanos 11, trinta e 34. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Eu vou aqui mais uma vez falar para você. Quando você tiver que escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus, escolha a vontade de Deus. Porque a sua compreensão humana, a sua mente humana, não consegue avaliar, não consegue discernir quais são os projetos de Deus. Você não consegue entender. Os planos de Deus, a mente de Deus é tão superior à nossa. Então não adianta querer ficar batendo, o pé. Não, Senhor, eu quero entender. Só aceita. Só aceita. Tem muitos aí que carregam palavras, profecias, chamados, e você fica se questionando: Senhor, mas vai ser do meu jeito? Para com isso. Queira que seja do jeito dele, porque o jeito dele é melhor. O jeito dele é mais excelente. Quando o Senhor te disser um não, quando o Senhor não atender uma expectativa sua, aprenda a ser maduro e continuar. A fidelidade de Deus não implica que Ele faça o que você quer. A fidelidade de Deus está relacionada a fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele quer. Se coloque de pé nessa noite. Preste atenção nisso. Se o Deus que você adora, preste atenção, se o Deus que você adora nunca discorda de você, você não está servindo a Deus. Você está servindo a si mesmo, porque você está idealizando a sua vontade, você está idealizando os seus planos, e você se submete a isso. Se você não está disposto a obedecer quando Deus discordar de você, você nunca adorou a Deus, você adorou a si mesmo. E sabe o que é mais lindo? Você olha toda a história ali de Lucas, que fala dos discípulos no caminho para Emaús. Jesus, ele estava caminhando com esses discípulos, e os discípulos não reconheceram que era Jesus. Tanto é que perguntaram: você é o quê? Um viajante que só está passando aqui pela cidade? Você não sabe tudo o que aconteceu? Você não sabe que Jesus morreu e já é o terceiro dia? E nada aconteceu aqui com Israel? Roma ainda está nos oprimindo, porque o olhar deles estava na terra. Mas aí Jesus vai caminhando com eles, e quando Jesus chega perto da casinha onde eles moravam,
Jesus fez o seguinte. Jesus estava indo. A Erla é uma discípula. Eu sou Jesus, glória a Deus. A gente está caminhando. Aí ela vai entrar em casa. Entra em casa. Jesus fez como quem ia seguir. Jesus queria entrar. Jesus queria sentar na mesa. Jesus queria se revelar aos discípulos. Mas Ele fez como quem ia. Por quê? Ele quer ser chamado. Ele quer que você chame Ele hoje, nessa noite. Ele quer que você diga: Jesus, entra na minha vida. Jesus, me enche. E aí olha só, Jesus entra na casa. E Jesus se assenta à mesa. Mesa fala de quê? Comunhão. E lá na comunhão Ele pega o pão e Ele parte. Quando Ele parte o pão, no lugar da comunhão, os olhos daqueles discípulos se abrem. O Senhor está te chamando para sentar na mesa. Sentar à mesa. Ele está chamando você nessa noite a voltar para o lugar de comunhão. O lugar onde os seus olhos se abrem e você é alimentado. O lugar onde os seus olhos se abrem e você recebe de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos, abre o seu coração. Aleluia, aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo?